Olá, queridos e queridas da Escola Edrem, da professora Marta Ayodebs. Eu sou Renata Cortez, registradora civil e tabeliã em Pernambuco, doutora em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e com muita alegria estarei com você aqui conversando sobre o registro civil das pessoas naturais neste curso preparatório para o ENAC, o Exame Nacional dos Cartórios, cuja aprovação se torna indispensável para a inscrição nos concursos de cartório, cujo edital será aberto a partir do segundo semestre de 2025, e também para a prova oral dos concursos com edital aberto depois da entrada em vigor da Resolução 575 e até o final do primeiro semestre de 2025. Então, sem ENAC, sem aprovação no ENAC, nada de concurso de cartório, e aí a nossa disciplina, como uma das especialidades registrais, claro, se revela de suma importância para a prova que está por vir. Então vamos conversar aqui sobre o registro civil das pessoas naturais com enfoque numa prova objetiva, evidentemente. Mas antes de mais nada, nós consideramos bastante importante, bastante relevante trazer um pouco da história do registro civil para a gente entender como o registro civil ele se desenvolveu ao longo da história no nosso direito, no direito brasileiro, para que a gente entenda o status atual do RCPN no contexto da Constituição de 88 e no contexto da nossa realidade atual, ok? Pois bem, então vejam, começando aqui a falar sobre a história do registro civil no direito brasileiro, trazer aqui alguns elementos dessa evolução histórica. Então a gente primeiro precisa chamar a atenção para a circunstância de que, durante muito tempo no Brasil, do Brasil colônia e durante o Brasil império, nós não tínhamos verdadeiramente um registro civil das pessoas naturais, porque os registros cabiam à Igreja Católica. Então, a Igreja Católica é que se responsabilizava pelos registros, eram os chamados registros paroquiais, de forma que nós não tínhamos verdadeiramente um registro civil das pessoas naturais, e essa realidade ela perdurou, ela se manteve até a proclamação da República. Disse que o registro civil das pessoas naturais ele surge com a Lei 586, de 6 de setembro de 1850, que foi a lei que autorizou o governo a fazer registro, nascimento e óbito. Então foi, digamos, a lei que startou, que inaugurou esse procedimento realizado pelo próprio Estado e não pela Igreja, embora a Igreja tenha continuado a fazer os registros dos casamentos. Tivemos também o decreto 1144 de setembro de 1861 e o decreto 3069 de abril de 1863, que possibilitou o registro de casamento para pessoas não católicas, porque até então somente se registravam casamentos católicos pela Igreja Católica. Então esses atos normativos passaram a possibilitar o registro de casamento de pessoas não católicas. O decreto 5.604 de março de 1874 regulamentou o registro civil de nascimento, casamento e óbito, atribuindo o registro civil nas três modalidades aí principais, registro de nascimento, casamento e óbito, ao escrivão dos juizados de paz. O que acontece é que, apesar dessa regulamentação, somente algumas cidades, as cidades maiores, é que efetivamente criaram esses ofícios de registro civil. Depois tivemos o decreto 9.886 de março de 1888, que aí cessou os efeitos civis dos registros eclesiásticos, dos registros paroquiais. Então, até então, nós tínhamos essa eficácia civil dos registros de casamento realizados, levados a efeito pela Igreja Católica, e aí o decreto 9.886 diz, olha, a partir de agora, nós não temos mais esse efeito civil atribuído aos casamentos, aos registros realizados, levados a efeito pela Igreja Católica. A gente até coloca aqui
para você depois fazer a leitura, os artigos, né, desse decreto que vão tratar exatamente da realização dos registros de nascimento, casamento e óbito. E vai também trazer no artigo 2º quem tem a competência, né, para fazer tais registros, que era exatamente o escrivão do juiz de paz, dos juizados de paz. Decreto 181 de fevereiro de 1890 instituiu o casamento civil, e aí passou-se a verdadeiramente inadmitir o registro de casamento religioso com efeitos civis. Né? Então vejam que durante muito tempo só produziam efeitos os casamentos, efeitos civis, os casamentos registrados pela Igreja Católica, e aí com o decreto 181 de 1890, com a instituição do casamento civil, passou-se a inadmitir a produção de efeitos civis no tocante aos casamentos religiosos. E esse decreto estabeleceu também que em cada município tinha que ter pelo menos um registro civil. Então, regra que perdura até a atualidade, né? A exigência de que em cada cidade tenha pelo menos um cartório de registro civil. A Constituição de 1891, ela estabeleceu o nosso Estado laico, né? Ela formalizou a laicidade do Estado brasileiro, e aí no artigo 72, parágrafo 4º, ficou claro, né, definido ali que a República só reconhecia o casamento civil com celebração gratuita. Então, aí nós temos a definição, né, de que o casamento religioso não produz efeitos civis. Nós sabemos que a realidade dos cartórios no Brasil durante muito tempo também era de cessão, né? O governo federal e depois os estados cediam os cartórios de acordo com critérios diversos, critérios políticos, hereditários, para fins de controle ali social. Então, essa realidade também dificultou bastante, não é, a evolução dos cartórios em geral e, claro, dos cartórios de registro civil. O Código Civil de 1916, ele ratifica, não é, a importância do registro civil de nascimento, de casamento e óbito, e trata efetivamente dos registros públicos e da necessidade do registro para a produção de determinados efeitos. Né? E aí, o artigo 12 do Código Civil de 16 já dizia expressamente que seriam inscritos em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos. E aí você tem sacramentada, então, essa necessidade do registro público, da existência de registro público, não é? Ali, de alguma forma, controlado pelo Estado, dos nascimentos, casamentos e óbitos. A Constituição de 1934, ela é a primeira que expressa referência à expressão registros públicos e estabelece a competência da União para legislar sobre registros públicos. E aí vejam que a gente tinha uma realidade em que os casamentos somente podiam ser registrados pela igreja, depois passamos a uma realidade em que o casamento religioso sequer poderia produzir efeito civil, e aí a Constituição de 34 possibilitou a atribuição de efeitos civis ao casamento religioso, né? Porém, desde que houvesse a habilitação, verificação de impedimentos e inscrição no registro civil. Então, não era a produção de efeitos civis sem nenhum tipo de providência. Não, era necessário que o casamento religioso, para que pudesse produzir efeitos civis, ele fosse, basicamente, passasse pelo procedimento de habilitação e inscrição no registro civil. As Constituições de 37 e de 46 passaram a estabelecer a competência dos tribunais para a organização dos cartórios e mantiveram ali a competência da União para legislar sobre registros públicos, tá? Eu percebi até aqui que a gente colocou 34, mas é 37, tá? E aí, a Constituição de 46, ela também trouxe, além da possibilidade do casamento religioso produzir efeitos civis desde que houvesse prévia habilitação, passou a Constituição de 46 também a permitir que o casamento religioso que tivesse sido celebrado sem as formalidades para que pudesse produzir efeitos civis,
com a habilitação posterior, pudesse também produzir os mesmos efeitos. Então, na Constituição de 46, tivemos também a equiparação dos efeitos civis, a possibilidade de atribuição de efeitos civis ao casamento religioso, sem prévia habilitação, com habilitação posterior, né, para fins de inscrição no Registro Civil das Pessoas Naturais. E aí vem a nossa Lei 6.015 de 73, uma lei que veio para organizar os registros de um modo geral, regulamentou a atividade, estabeleceu princípios norteadores da atividade, concentra, não é, regras relativas aos atos registrais e especificamente quanto ao registro civil. Isso foi muito importante porque era uma demanda dos registradores da época, né? Você ter ali um estatuto que concentrasse todos os atos que pudessem ser realizados, todas as regras concernentes ao serviço, escrituração, enfim, regras sobre publicidade, emissão de certidões, enfim. Então, tudo isso foi ali estabelecido pela Lei 6.015 de 73, que trouxe inúmeras regras que organizaram efetivamente o registro civil, além das outras especialidades registrais, mas o registro civil das pessoas naturais, trazendo ali regras sobre competência, sobre prazos, escrituração, publicidade, ordem do serviço, averbação, anotação, retificações, restaurações, enfim. Então, organizou o registro civil das pessoas naturais no Brasil. Agora, claro que depois da Lei 6.015 de 73, o nosso sistema registral passou por uma série de modificações, especialmente depois da Constituição de 88. Né? Por quê? Porque a Constituição de 88, que veio depois de um processo de redemocratização do país, assegurou direitos fundamentais, não é? Estabeleceu regras importantíssimas relativas à pessoa, não é? E aí há, evidentemente, que com essa modificação do nosso texto constitucional, essas modificações também repercutiram nos registros públicos. Né? Então, a Constituição de 88, que estabelece a dignidade da pessoa humana e a cidadania como fundamentos da República. Né? A Constituição determinou a gratuidade universal para os registros de nascimento e de óbito, e aí, especialmente em relação aos registros de nascimento, com o objetivo de combater o subregistro, né, dada a importância do registro civil. A Constituição valoriza a família, inclusive aquelas oriundas de uma união estável, veda distinções relacionadas à origem da filiação, determinando que todos os filhos tenham mesmos direitos e qualificações. Então, tudo isso vai, evidentemente, repercutir, não é, no regramento do nosso registro civil. Né? Tudo isso vai aos poucos, claro, não de forma imediata, mas de uma forma paulatina, vai trazendo modificações importantes. E, inclusive, é bom se destacar que a nossa lei, a Lei de Registros Públicos, ela foi bastante modificada, inclusive recentemente modificada, mas ela ainda continua com diversas disposições que não têm mais aplicabilidade, disposições que estão em dissonância com a nossa Constituição e com outras leis, com leis federais. Então é importante que se diga isso. A lei, ela foi muito importante, ela foi muito relevante na época, né, para trazer esse regramento completo do registro civil, evidentemente, e das demais especialidades registrais, mas por outro lado, de 73 para cá, né, nós tivemos uma série de mudanças na nossa Constituição e na sociedade que terminaram ensejando modificações legislativas, modificações normativas, uma atuação muito firme do Conselho Nacional de Justiça no tocante à garantia de direitos e à realização, à concretização de direitos fundamentais. E tudo isso foi fazendo com que, em alguns dispositivos, a Lei 6.015 ela se tornasse obsoleta, apesar de, repito, algumas dessas normas ainda estarem em vigor. Então, você tem, por exemplo, algumas normas na Lei de Registros Públicos que falam sobre legitimação da filiação dos filhos havidos fora do casamento, né? Fala de alguns termos de legitimação da filiação que não tem mais nenhuma, digamos, que não devem mais ser utilizados diante da realidade constitucional que valoriza
à família e que atribui a todas as modalidades de filiação um mesmo tratamento. É que para os filhos não importa a sua origem, dentre outras regras que a gente pode ali encontrar na lei de registros públicos, que não tem mais razão de ser, que elas importam numa violação do próprio texto constitucional. Então é importante a gente chamar a atenção para isso, porque quando você for estudar a lei de registros públicos, você vai se deparar com algumas expressões e alguns artigos que não têm mais nenhuma aplicabilidade. A gente para por aqui esse primeiro bloco e volta já já para dar continuidade a esse tema.